Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Nossa live fora de hora, tá? Era para ser 6 horas, atrasou um pouco. Hoje eu tenho dois convidados, já vão estar chegando aí, tá? Natália, tô te vendo aqui, já comecei, tá? Tô aqui. Natália que fez muita pergunta aqui e pediu para me falar sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. A gente vai falar sobre isso, mas enquanto isso, nossos amigos estão chegando aí. Hoje eu tenho dois convidados importantíssimos, tá? Hoje, Chorão, que comandou a greve dos caminhoneiros lá, vocês devem lembrar desse tempo aí, em que o povo estava indignado com o preço dos combustíveis. Eu acho que hoje não é diferente. Já está aqui no backstage esperando a gente chegar, o Ned já está chegando aí também. Pessoal, hoje, só para vocês entenderem, eu queria que vocês dessem o like e compartilhassem. Hoje, a gente vai falar para você que não tem político de estimação, para você que já está achando tudo um absurdo, ó, começou com 225 pessoas, coloca aí o dedo no like, compartilha, que hoje a gente vai falar muita coisa importante aqui. Se você está indignado, se você é um brasileiro que já não aguenta mais, que está esperando o 14º salário para aposentados, está esperando políticas públicas decentes e já não aguenta mais, você está na live certinho. Estou só esperando o nosso convidado aqui, o Chorão, voltar com a câmera aqui. Hoje eu vou trazer ele. O Nery já chega daqui a pouquinho também, tá? Vou falar das nossas pautas aqui também, mas vamos falar hoje do impacto do preço dos combustíveis. Hoje a gente vai falar na veia, tudo aquilo que o brasileiro às vezes sente, mas não tem coragem de falar. Vou falar com vocês. Ó, já estamos chegando a 926 pessoas. Taca o dedo na like aí, taca o dedo no like, manda essa live chegar para mais pessoas. Vamos falar sobre a questão dos créditos, dos empréstimos, mas vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar, ó, quem não está aguentando mais, manda o dedo na live aí, ó. Matéria nova que saiu hoje, a gente vai falar muita coisa aí, coisa que às vezes o brasileiro tem que ouvir, né? Olha só, Regina Mara deixou aqui o comentário. Boa noite a todos, tá? Ó, o Marcos Cordeiro, meu amigo aí, já colocou no comentário, eu faço parte dessa luta. Compartilha aí, Marcos. Fica à vontade para compartilhar, para ajudar, que hoje é política na veia, meu amigo. Nós vamos falar sobre isso aqui, sobre tudo que está acontecendo, tá? Vamos lá, o que o pessoal escreveu aqui, ó. Vamos lá, Maria, esses políticos só querem encher mais os bolsos deles. É inacreditável, e é isso que a gente está vendo, tá? É isso que a gente está vendo. Estou esperando só o Nery Júnior e o Chorão tá à disposição aqui, que eu já vou trazer os convidados. Peço a vocês para darem um like aí. Enquanto eles não chegam, vou tirando algumas dúvidas para vocês. O pessoal pediu para mim falar sobre a questão dos empréstimos aqui. Gente, a gente batalhou muito para a MP 1106 ser liberada. Ela está disponível já e o servidor ficou de fora. Vai ser agora, em junho. É a promessa do Lira, tá? Ó, a Ira Costa colocou aqui: oi, Sandro, eu estou de saco cheio de só pagar a conta e não ter dinheiro para mais nada. Essa é a situação do brasileiro. Chorão está aqui com a gente, vou trazer ele aqui para a live ao vivo agora. Queria muito que vocês, se pudessem, cumprimentassem o nosso amigo que está chegando aqui na live agora e vai bater um papo com a gente. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Você consegue me ouvir? O áudio está legal? Tá legal sim, Sandra. Estou escutando perfeitamente. Perfeito. Tudo Chorão, bem? Só para o pessoal entender um pouquinho quem é você, tá? O Chorão foi o líder caminhoneiro que movimentou bastante lá em 2018, não foi isso? A greve dos caminhoneiros. Correto. Teve uma mobilização muito grande. E a gente está chamando ele aqui para a gente discutir, sabe? E a gente vai trazer, vou colocar o Nery Júnior aqui também. O pessoal já conhece, ele está ajeitando a câmera aí. Seja bem-vindo, Nery. E o pessoal já conhece. Hoje a gente vai discutir algumas pautas importantes. Hoje a gente vai discutir, por exemplo, eu vou colocar aqui na tela, antes de trazer o Chorão aqui, essas questões aqui, tá? Vamos lá, hoje eu quero discutir com vocês. Eu acho que tá mudo. Tá ouvindo, né? E eu tô te ouvindo, tá? O áudio aqui tá legal, tá me ouvindo? Tá? Acho que o Nery não tá ouvindo, até o Nery voltar aqui. Chorão, nós vamos discutir hoje. O preço da cesta básica em São Paulo bateu R$ 1.209. Hoje foi aprovado pela Câmara dos Deputados um projeto de lei que vai ampliar a possibilidade, inclusive, do banco penhorar as casas dos brasileiros, os bens de família. A gente vai falar hoje também sobre uma notícia que acabou de sair, que Bolsonaro gastou 21 milhões com cartão corporativo em 2 anos. E também
vamos falar sobre a questão dos combustíveis. Bolsonaro está seguindo o movimento da Dilma, tá? Questionou tanto e diz agora que vai segurar os preços dos combustíveis depois de tanto tempo. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre o movimento que aconteceu lá em 2018, tá? Falasse um pouco sobre tudo que aconteceu lá e vamos entrar no assunto. Seja bem-vindo, é um prazer estar aqui contigo, meu amigo. Sempre admirei seu trabalho. Olá, Sandro. Olá a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder estar dialogando referente à nossa questão do transporte. E também é uma causa, uma situação que pega todos nós, né? Porque atrás daquele equipamento, o caminhão, existe também um pai de família que também está sofrendo com toda essa situação que está vivendo hoje no país. Está cortando aqui para mim? Estava assim bem, Sandra? Estou ouvindo. O áudio está legal. Pode falar. Então tá jóia. Então vamos lá. Eu sou o Chorão Caminhoneiro, né? Muitos me conhecem através da greve de 2018, mas eu sempre vim lutando pelo transporte. Tudo que eu tenho é em cima de um caminhão, né, mais de 20 anos. Minha esposa, mais de 19 anos, transportadora escolar. Né? Então, eu venho no sistema do transporte toda a minha vida. Né? Iniciei lá no início como até cobrador de lotação, quando eu era antes de casar. Né, e fui motoboy, fui motorista particular. Hoje eu entendo porque que Deus me colocou em todos esses segmentos. Se Ele me colocou, Ele tem um propósito e hoje eu entendo que é para lutar pelo bem, né, do setor do transporte em si. Então, em 2018 a gente vinha numa situação muito complicada, né? O nosso maior erro, Sandro Neri, foi em 2018 não ter lutado para tirar o fim do PPI, que é o preço de paridade de importação, que foi colocado em 2016 pelo presidente Michel Temer e o Pedro Parentes na época e o seu conselho administrativo. Então a gente lutou em 2018, né, para que a gente pudesse ter a garantia, principalmente para salvar o transportador autônomo, que era referente à lei do piso mínimo de frete, é uma planilha de custo, muito taxa como um tabelamento, mas não é. Né, lutamos referente ao eixo levantado, o eixo erguido, que foi uma situação que a gente pagava mesmo vazia, a questão do pedágio, que é um absurdo que vem fazendo com o nosso sistema de transporte, né? Referente à questão de contrato, depois a gente pode falar referente isso dos pedágios. Tá? Só estou dando aqui uma prévia aqui para o pessoal entender quem que é o Chorão e de onde que o Chorão veio. Né? E aí, em 2018, a gente veio lutando para que a gente pudesse realmente salvar, principalmente, o transporte autônomo. Só que a gente vinha numa defasagem de inflação em 2018, né? E também com o preço dos combustíveis subindo toda semana praticamente, justamente o que vem acontecendo hoje dentro do transporte. Mas, assim, uma escala mais pesada hoje ainda, né, Chorão? Hoje está pesado. É uma escala mais pesada, mas, porém, o fator econômico pior, né? E aí eu vou explicar, e aí por isso que a gente precisa hoje envolver toda a sociedade. Em 2018, a gente estava sofrendo, realmente a gente fez a maior paralisação nacional, né, do transporte, isso é um marco que ficou na história. Né? Aí depois a gente veio numa transição de governo, uma troca de governo, né? A gente pegou o impeachment da presidenta Dilma, e aí entrou Michel Temer foi e atrelou o nosso preço na moeda estrangeira, que é o preço de paridade de importação, né? E aí logo em seguida a gente já veio num ato de eleição, que foi o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu fiz parte, né? Apoiei sim, me arrependo, né, tenho humildade para falar que me arrependi. Eu fui uma pessoa que eu recebi a comenda do Mérito Mauá, né, o maior mérito do transporte do Brasil. Participei da transição do governo em algumas reuniões. Eu participei da posse do presidente Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, então a gente estava alinhado. Por quê? As promessas que foram feitas para a categoria, que realmente iria mudar e automaticamente beneficia o povo. Só que nada disso aconteceu. Nós ganhamos tudo e não levamos nada. Entende, Sandra Onelli? Uhum. E aí é o seguinte, qual que é a situação hoje? Já era para nós ter parado esse país de novo. E eu sempre falei o seguinte... Essa é uma pergunta... Desculpa eu te parar aqui, ô Chorão, mas essa é uma pergunta que o pessoal está colocando aqui. O que falta hoje? Porque, assim, o brasileiro não está aguentando, cara. A cesta básica está mais cara
do que o preço do salário mínimo. E tudo isso, eu já vou até cumprimentar o Nery daqui a pouquinho, e tudo isso reflete com base no preço dos combustíveis. Você falou que a categoria cobrou, Bolsonaro prometeu, mas não cumpriu. Mas isso não foi só para a categoria, foi para o Brasil inteiro. Tudo que aquilo que ele prometeu, que veio, não foi cumprido. Hoje, a que pé está e assim, como que está a visão do caminhoneiro hoje com tudo isso que está acontecendo, cara? Nós estamos muito preocupados, Sandra, muito preocupado mesmo com a situação que vem acontecendo. Eu sou uma pessoa que eu sempre lutei desde 2018 e ainda firme para que a gente pudesse baixar e retirar o preço de paridade de importação. E a gente fala e a gente aponta onde pode ser feito, né? Então, assim, para o pessoal, para a população entender, para quem está nos assistindo, existe um conselho administrativo dentro da Petrobras que responde para o Ministério de Minas e Energia. Então, são 11 membros do conselho, 6 deles são indicados pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Sim, e também o presidente. Então, assim, a narrativa que não pode fazer nada é balela. O que tem que ser feito? Precisa realmente ter coragem para chegar lá e peitar o mercado, né? E para salvar realmente o povo brasileiro, principalmente a nossa categoria. Por que a nossa categoria? Porque 63% da carga desse país é rodoviário e é o transportador autônomo que carrega. Tudo que chega na nossa casa é através de um caminhão. Entende? Então é o seguinte, a gente realmente precisa fazer alguma coisa, calado a gente não pode ficar. Só que a pauta dos combustíveis, Sandra, não é uma pauta só dos caminhoneiros. Como a gente percebeu em 2018, quando a gente estava lutando para baixar, muitos, não todos, mas a maioria foi para o posto de combustível, e a gente tem vídeos de nego dando facada um no outro para abastecer a R$10. Entende? E a situação era totalmente diferente. Hoje a gente tem, sim, uma guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Nós pegamos a questão da pandemia, então nós estamos num fator econômico totalmente diferente de 2018. Por isso que a gente precisa realmente lutar. A população, eu vi uma fala do Nery e Itua, que realmente a população precisa acordar. Mas acordar para quê? Não para defender político A ou B. Nós temos duas bolhas dentro do país. E essas bolhas estão atrapalhando. Por quê? Porque a gente precisa realmente unir forças, porque a fila do mercado, a fila do posto de combustível, a fila da farmácia é a mesma, gente, da direita e da esquerda. E a gente vê hoje, eu estava conversando com um amigo, até estava comentando com o Nery, pessoas perdendo o vínculo familiar por causa da política. E todo mundo se lascando, vamos falar o português, claro. Como você acabou de colocar, a cesta básica chegou a 1.200. Agora você imagina uma família que tem um trabalhador só dentro de casa. Como é que ele come? Como é que ele se veste? E o gás de cozinha? E a água e a luz? Eu ando dentro de São Paulo hoje, Sandro, 70% os pessoal que está morando na rua, na porta dos comércios, não é usuário de droga, não. São pessoas, são famílias que perderam o seu direito, o poder de compra. Então, o pobre cada dia mais pobre e o rico cada vez mais rico. Mas o mercado, o Paulo Guedes, hoje ele trabalha somente para o mercado. O que a gente precisa fazer, gente? Realmente a gente precisa da união. Nós precisamos que o povo acorde e que venha junto com os caminhoneiros, que venha junto com o transporte. Essa pauta não é só do caminhoneiro, essa pauta é de toda a sociedade. Então, assim, hoje, o que muitos caminhoneiros falam para mim? Chorão, se a sociedade vir junto, a gente vai junto. Nós somos um carreteiro, nós temos o cavalinho, nós temos a carreta. O cavalinho nós puxamos, mas o povo tem que vir junto, que são a carreta, para vir junto, para a gente pressionar quem tem que pressionar. Por quê? Eu participei agora, até o Nery estava lá, na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação, aonde foi chamado a Petrobras para participar. Um descaso total. Por que um descaso total? Foi oito entidades chamadas para participar da audiência pública. Só 2 foram presencial. O restante foi tudo videoconferência. Né? Então, assim, isso mostra a falta de respeito e a falta de transparência com a nossa categoria e também com o povo brasileiro. Por quê? No dia 24, eu venho alertando, o transporte vai entrar em colapso. Existe uma possível desabastecimento dentro do país. E todo mundo falou, isso não existe, Chorão. Existe. Tanto é que a gente soltou uma nota
A Petrobras foi e colocou, dizendo que o estoque do mercado interno era menos de 20 dias. Eu lembro. Depois o Ministério de Minas e Energia falou, não, gente, é só 38 dias. Aí veio o presidente da República e falou, não, é 40 dias. Então está um descontrole total. E a gente pede o quê? Transparência. E a gente realmente não podemos ficar calado, eu repito mais uma vez. Fazer alguma coisa nós precisamos fazer. Nós não podemos ficar, mas tem uma situação econômica junto com a gente. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade para a gente não prejudicar ainda mais o pobre, né? Porque, assim, existe a classe média e a classe pobre. Essa é que mais sofre, porque a classe média alta, esses não pagam imposto, né, Sandro? Com certeza, com certeza. Eu vou passar para o Nery agora, para o Nery falar um pouco, mas depois eu quero tecer alguns comentários sobre a questão do PPI, sobre a questão da regulamentação da Petrobras e sobre a questão do tributo, que eu sou tributarista também. Nery, bem-vindo, meu amigo. Prazer de novo estar fazendo uma live contigo. Eu sei que o aposentado hoje quer saber do 14º, quer saber das pautas que a gente está lutando, da audiência pública que você participou lá com a gente, mas nós vamos deixar, quem sabe, no finalzinho, se a gente conseguir, a gente fala aí um pouquinho sobre isso. Mas agora eu queria que você falasse da pauta, desse boas-vindas aí ao nosso amigo Chorão e falasse um pouquinho sobre como você está vendo essa base, essa massa que está se construindo, que está, como diz o Eduardo Moreira, é uma operação buraco. Para crescer num lugar e para encher o bolso dos grandes, eles têm que tirar de algum lugar. E o buraco que está nascendo é no pobre. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, você está livre para falar o que quiser. Eu sei que você não tem político de estimação. Manda aí, vai ser bem-vindo. Bom, Sandra, é um prazer estar aqui contigo. Mais uma oportunidade para a gente bater papo aí com você. Saudar o Chorão pela oportunidade de estar aqui dialogando com a gente, trazendo os problemas que afligem a categoria dos caminhoneiros, que o problema dos caminhoneiros é o nosso problema também, tá? Isso não é uma pauta específica dos caminhoneiros. Nós não podemos pensar jamais dessa forma. Isso é uma pauta de sociedade. E eu quero te dizer que eu vejo assim como um sopro de esperança essa ação que a gente está desencadeando aqui em Brasília. Nós estamos trabalhando a criação de uma frente parlamentar mista, tá, formada por deputados e senadores, para debater a pauta dos combustíveis. Nós entendemos que essa frente ela é importante porque ela vai ser o meio pelo qual nós vamos qualificar esse debate através do Congresso Nacional. Então, nós estamos numa fase de coleta das assinaturas, já tem quase 50 deputados que já assinaram, já existe a sinalização de alguns senadores, algumas lideranças importantes do país, inclusive até o Álvaro Dias já sinalizou que vai assinar o nosso requerimento. Conversei com alguns senadores e a gente está fazendo a interlocução para obter as assinaturas necessárias para a instalação dessa frente. A gente sabe que nós estamos no ano eleitoral, os políticos estão preocupados em se reeleger, em cuidar de suas campanhas, e nós, enquanto sociedade, nós estamos preocupados com a política de preço da Petrobras. E da forma que está, nós não podemos aceitar e nós precisamos de um novo marco regulatório para isso. Recentemente houve essa audiência pública, eu participei da audiência pública, tiveram debates importantes e que ajudaram na qualificação. E o que o Chorão falou é uma grande verdade. A Petrobras não se fez presente de forma presencial, foi feito através de um terceiro escalão da companhia, um gerente da área de mercado e preços, né, da Petrobras. A ANP participou de uma apresentação que deixou muito a desejar, o CAD também, né, e o senso que nós tivemos lá naquela audiência pública era de que realmente faltou melhor debate e melhor preparo por parte dos convidados representantes do governo. O movimento Acorda Sociedade, ele é sociedade. Nós não estamos subjugados a político de estimação, seja do lado A, seja do lado B, como o Chorão colocou aí, tá? Muito bem colocado pelo Chorão. Nós somos sociedade, nós queremos saber do interesse da sociedade, e o interesse da sociedade é o interesse nacional. Eu sei que o ministro Paulo Guedes, ele tem uma forte conexão com o mercado, trabalha para o mercado, ele não trabalha para o povo brasileiro, ele trabalha para atender interesses de mercado, e ele faz isso muito bem, tá? E o governo,
ele pode, se quiser, mudar essa política de preços que foi mudada pelo Michel Temer quando Pedro Parente assumiu a presidência da Petrobras. Naquela ocasião, eles introduziram essa nova forma de cálculo. É uma forma de cálculo que não tem absolutamente algo em comum no resto do mundo. É o único lugar do mundo em que se faz marcação de preço a mercado. O próprio presidente do Banco Central, em uma audiência que teve na Câmara dos Deputados, falou isso, que a Petrobras precisava rever a sua política de marcação de preço a mercado. E isso tem sido um dos principais responsáveis pela inflação no Brasil. Nós temos aí uma inflação, mais de 50% dessa inflação é causada pela questão dos combustíveis. Por quê? O Chorão falou aí, aproximadamente 70%, talvez até mais do que isso, seja transporte rodoviário, tá? Porque até para sair da fazenda, para chegar até uma ferrovia, você vai precisar de um caminhão, né? Então, existe todo um impacto do frete sobre os produtos, gêneros alimentícios, tudo é afetado. Por quê? Combustível, ele faz o quê? Ele faz a formação de preço. Custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida, você tem lá um dos componentes, que é o frete. O que é que o empresário faz? Ele apenas vai repassar esse custo de frete para nós, que somos os consumidores, que vamos no supermercado e a gente se depara com os valores absurdos que está hoje em dia o preço dos alimentos, essa inflação que foi criada pelo próprio governo quando mudou a política de preço da Petrobras. Aí eu te pergunto, você que é um assíduo ouvinte deste canal, que aqui você tem informação, aqui você tem o Sandro que traz a verdade, que dá a informação de uma forma isenta, porque isso aqui não é financiado por anúncio de banco, diferente da Rede Globo, por exemplo, que é patrocinada por banco. Aqui eu e o Chorão nós podemos falar, não é, Chorão? A gente tem espaço para falar e ter liberdade. Eu pergunto para você que está assistindo a gente nesse momento, você recebe em dólar? A sua remuneração é em dólar? O aposentado recebe em dólar? O trabalhador brasileiro recebe em dólar? Os servidores públicos recebem em dólar? Não recebem em dólar. Então, como é que nós, que somos produtores, que nós exportamos petróleo, como é que a gente se submete a uma política dessa de preço absurda? Isso só serve para atender interesse de mercado. Essa proposta foi feita para atender interesse de mercado. E o presidente Bolsonaro, a verdade precisa ser dita. Ele diz que a culpa da alta do combustível, ele diz que é da guerra. Uma hora é da guerra, depois uma hora é do ICMS. Aí os governadores emitem uma nota dizendo que não é o ICMS, né? Aí depois diz que o problema é tributário. O problema da política da Petrobras é que nós precisamos alterar o PPI, nós precisamos retornar esse PPI anterior à última mudança que foi promovida pelo governo Temer. Isso é a missão número 1 que nós temos que batalhar. Nós temos que pedir, eu estava conversando com o Cleison, inclusive, é o chefe de gabinete do deputado Miranda, que foi um dos requerentes, foi o requerente da realização da audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação, que nós precisamos de um plano decenal de investimentos. Sandro, imagina, e Chorão, quanto de emprego nós estamos exportando, porque a gente não refina o petróleo aqui, aí nós voltamos a ser colônia, a gente exporta petróleo cru, uma commodity primária, certo? E a gente importa o derivado, porque isso vai para os Estados Unidos, chega lá, passa por um processo de industrialização, e nós importamos diesel, importamos gasolina, derivados de petróleo, onde eles agregam valor a matéria-prima que a gente exporta e a gente perde divisas, porque a gente tem que mandar dólares para os Estados Unidos para bancar nossa balança de pagamentos e dando déficit, inclusive, na nossa conta de transações comerciais. Então, nós precisamos de quê? Nós precisamos de um governo que tenha coragem, primeira coisa, coragem, compromisso com a população, que tenha compromisso com o interesse nacional. E qual é o interesse nacional maior que nós temos hoje? Controle de inflação, porque o pobre é o que mais sofre por falta de controle da inflação do governo. E esse descontrole da inflação, ele é ocasionado, ele é fabricado pela política de preço da Petrobras.
É para enriquecer banqueiro, é para enriquecer investidor, aquelas pessoas que compram ações, que não têm compromisso nenhum com o desenvolvimento do Brasil, só querem saber dos dividendos. Você compra a ação na Bolsa esperando o resultado de investimento do retorno. E vocês sabem para onde está indo esse dinheiro? Vocês querem saber a verdade? Uma parte desse dinheiro vai para o bolso do governo. Isso também reflete na arrecadação do governo, tá? Se você baixa o preço do combustível, cai a arrecadação tributária. Então, o governo não está... A verdade é que o governo não está interessado em perder a arrecadação. E a grande verdade é que esse tributo, esses dividendos, estão indo para o estrangeiro. São os fundos de pensão daqueles idosos americanos que investem nas ações da Petrobras. É para essa gente que o Paulo Guedes trabalha. Ele não trabalha para os acionistas majoritários. E quem é o acionista majoritário da Petrobras? É o povo brasileiro, representado pela União. E a União tem a maioria do Conselho de Administração e pode mudar essa resolução. Então, essa é a verdade e nós temos que lutar. Eu fico muito feliz de ouvir o Chorão, que é uma liderança. Ele falou como um líder aqui. Sim. Eu vi a fala dele inicial. A gente reconhece um líder em 2 minutos de fala e ele mostrou que ele é líder realmente. Tá? Nós precisamos unir o povo brasileiro, essas bolhas precisam ser estouradas e nós temos que colocar o interesse nacional acima de interesse partidário. O que importa para nós, o que é nós termos controle de inflação, é nós termos um diesel adequado às condições dos caminhoneiros e, principalmente, nós precisamos lembrar daquelas pessoas que estão sofrendo acidentes com queimaduras graves, porque ela não tem condições de comprar um botijão de gás, que está um absurdo, e aí ela se submete a fazer aquele fogo, a lenha, utilizando álcool, e já aumentou em muito, Sandro, os casos de pessoas com queimaduras. Então, o que é isso? Isso aí é a desumanidade dessa política perversa, que eles não têm coragem de mudar, porque falta coragem e falta verdade nesse debate. E nós, através dessa frente dos combustíveis, nós vamos qualificar esse debate e vamos trazer a verdade para o povo brasileiro, porque nós não temos políticos de estimação. Era isso. Perfeito, Nery. Perfeito, perfeito. E aqui a gente vai estabelecer alguns parâmetros aqui para que você possa entender. O Nery falou a coisa mais certa, faltou coragem. Falta coragem. A Petrobras foi criada em 53, 54, se eu não me engano. Até a política de preços entrar nas mãos do Michel Temer, era assim, para você poder entender. Eu vou tentar trazer para uma linguagem mais fácil aqui. A gente criava o produto através do produto bruto, criava o combustível, custava R$2. Então vamos ter ali 20% de lucro em cima disso. Vendia a R$2,40. 40 centavos era o lucro que você tinha. Chegou na mão do Michel Temer, ele mudou essa política e falou, não, a partir de agora, nós vamos equiparar aqui ao preço do dólar. Lembrando que quando o Temer entrou, o dólar estava ali menos de R$3. Foi mudando e a gente conseguiu um ministro da Economia que fez de tudo para o dólar bater 5,70. Sabe por quê? Porque esse ministro da Economia tem o seu dinheiro, que não paga imposto, guardado em offshore. O que é o offshore? É uma empresa que ele cria lá nas Bahamas. Vive falando para todo mundo que vai trazer o investimento para o Brasil. Mas o dinheiro dele é investido fora. Nas Ilhas Virgens. Nas Ilhas Virgens, ótimo. Então, se ele tinha 18 milhões de dólares e o dólar custava R$2, ele tinha 36 milhões. Se esse dólar bate 5,70, ele conseguiu triplicar o seu dinheiro. Com isso, o governo cobra imposto em cima do combustível e em cima de tudo que é produzido no Brasil, porque a gente tem um imposto baseado no consumo. Se o combustível, que antes era R$3,70, hoje custa R$8, hoje, o imposto não é sobre R$3,70, é sobre R$8. Entra mais dinheiro no cofre do governo. Para ajudar o povo brasileiro, meu amigo Nery? Não, para fazer campanha eleitoral, para fazer fundão eleitoral e um monte de outras cachorradas. Só que, ao aumentar o preço do combustível, já vou te passar a palavra, Chorão, só que ao aumentar o preço do combustível, você passa por isso aqui, ó, tá? Que eu quero mostrar para você. A cesta básica
pula para R$ 1.209, quase o preço do salário mínimo. Sabe por quê? Porque o arroz, ele não transporta-se por mágica, não. O arroz, ele precisa de um caminhoneiro pegar esse combustível lá em Mato Grosso, lá em Goiás, no setor de produção, e transportar ele aqui para São Paulo, para Minas Gerais, para o Nordeste. Então, o arroz, que antes custava R$ 9,00 o pacote, hoje tem gente comprando a 25. E você está pagando sobre R$ 25,00 imposto. Para quê? Para ajudar o povo brasileiro? Não, para ter dinheiro para fazer campanha. Então, o que você precisa entender é que o Michel Temer foi o responsável por mudar a política de preço. Mas o Bolsonaro foi o covarde que manteve. Porque quando ele prometeu conhecereis a verdade vos libertará, ele estava falando desse momento, que todo mundo ia saber qual é a verdade. A verdade eu vou falar para vocês agora. A verdade é que ele nunca se preocupou com o povo brasileiro. A verdade nunca foi essa. E a gente foi enganado. Eu votei no Bolsonaro. Se eu não me engano aqui, o único que não votou nele foi o Nery. Mas eu votei e não é vergonha. Eu vi muita gente falando, mas os caminhoneiros apoiaram o Bolsonaro. Foi só o caminhoneiro não, meu amigo. Foi 57 milhões de brasileiros que acreditaram. E isso tem culpa do governo anterior. Porque se não fosse a raiva do governo anterior, ninguém estava aqui. Mas o que eu quero dizer? Nunca é tarde para a gente acordar. A política de preços da Petrobras, hoje, a Petrobras é uma sociedade anônima que tem um controle dos acionistas. O Chorão já falou aqui, o governo tem 6, ele tem maioria. As ações ordinárias que têm direito a voto, está na mão do governo. Isso aí ainda a gente está pagando o preço que está por uma única palavra. Covardia, não, por duas. Covardia e ganância. É isso que está acontecendo com o povo brasileiro. E agora é a nossa vez de ter a palavra e a responsabilidade de falar para vocês. Chega, gente. A gente não é bobo, não. A gente quer diferente agora. A gente quer que quem entrar lá pensa no pobre. Sabe por quê? Hoje, eles querem eliminar uma classe que se chama classe média. Porque daqui a pouco tempo só vai existir duas classes. Os miseráveis e os milionários. Porque a política de preço que o Nery falou, só para esclarecer aqui, hoje 37% é do governo. Se 37% é do governo, quer dizer que 63% está na mão dos acionistas. Desses 63%, 40% está na mão de acionistas estrangeiros. Então, presta atenção. Eu vou sugar o seu salário. Você que ganha um salário mínimo, está pagando caro em tudo. Quando você põe combustível no seu carro, quando o caminhoneiro põe combustível para transportar tudo, ele está pagando. Desses valores, dos 63%, 40% está indo para o exterior. Bolsonaro teve a... Falou tudo, Sandro. Falou tudo. Você falou tudo agora. Está minando o dinheiro brasileiro para fora e fala para o pobre brasileiro que está trazendo investimento para o Brasil. Está trazendo investimento para a sua própria família, para o seu próprio bolso. E o brasileiro tem que aprender. Eu não estou aqui para ter político de estimação. Se errou, tem que responder. Tem que ter a hombridade de assumir que está errado. E mente desde o início. A culpa é do governador. Não, a culpa é do Nery. O Nery sempre foi culpado pelo preço do combustível. Todo mundo é culpado. Menos quem é responsável por administrar o Brasil. Chorão, fala aí pra gente. É justamente isso, né, Nery? Você falou, parabéns pela sua colocação. Né? Uma das coisas que a gente precisa deixar muito bem claro também aqui é os investimentos que ele está buscando, né? E aí você vê a ala, né, principalmente do presidente da casa, o Arthur Lira, né, agora colocou que precisa realmente privatizar a Petrobras. Aí eu pergunto, qual país do mundo privatiza a sua estatal de energia? O presidente ele foi lá nos Emirados, quando voltou de lá, na outra semana, vendeu lá na Bahia, a refinaria da Bahia, para o grupo Mubadala, aonde que hoje na Bahia é o maior preço hoje dos estados, matando o povo baiano, matando nossa categoria. Então, assim... Aumentou o preço, né? É mais caro. Aumentou o preço. É mais caro no Brasil. Ficou muito bem claro que a privatização não dá certo.
né? E a gente vê uma narrativa do governo também querendo vender a PPSA. O que é a PPSA, Chorão? PPSA é a empresa que faz a extração. Nós somos autossuficientes na extração, né? Não no refino. Nós tínhamos 13 refinarias, 2 foram vendidas agora. E aí, como o Nery colocou, nós temos uma Petrobras, que o nome diz Petróleo Brasileiro. Mentira! Nós temos uma empresa que ela é mista, como o Nery colocou, referente à questão das porcentagens. Uma empresa que ela está só focada de sangrar o povo brasileiro e a nossa categoria para beneficiar lucro. Nós temos uma situação que eu não sou contra, até eu quero deixar claro aqui, que eu não sou contra da Petrobras ter lucro, ela precisa ter lucro, sim, mas ela não precisa ter um lucro de 3.800% no trimestre. Ela teve um lucro agora de 44,5 bilhões no trimestre. Esse dinheiro quem pagou? Esse bobinho aqui e todo brasileiro, né? Então, assim, gente, eu volto a repetir, nós precisamos acordar. Os caminhoneiros precisam dos ajudantes para descarregar, para carregar esse caminhão, que é pressionar quem tem que ser pressionado. Se a gente ficar acomodado, e muita gente fica assim, se os caminhoneiros não fizerem nada, a gente não vai fazer nada. Agora chegou a hora, gente, dos caminhoneiros apoiar a sociedade. Não a sociedade apoiar os caminhoneiros. Por quê, Nery, que eu estou te falando, e Sandro? De 2018 para cá, eu nunca participei de paralisação nenhuma, nenhum movimento, nem a favor do governo, nem contra o governo. Eu sou brasileiro e caminhoneiro, eu defendo a minha pauta do transporte. Tá? O que acontece? No dia 1º de novembro, eu ia fazer um ato, sim, com nossos companheiros, para a gente começar a conscientizar toda a sociedade referente à questão do PPI. Antes do ato, eu recebi 29 liminares com multa de 1 milhão por dia. Muita gente não sabe disso. Eu tive que sair de dentro da minha casa, ir para uma casa do desconhecido, porque eu estava correndo risco de o pessoal armar para mim, para colocar que o PT, que a esquerda estava me comprando para me fazer uma paralisação. Muita gente não sabe disso. Então é o seguinte, o que a gente passa é muito complicado. No dia 7 de setembro, eu não participei, eu não participo de ato nenhum contra a democracia desse país. Tinha um pano de fundo por trás do 7 de setembro, que era o marco temporal e o marco regulatório e o fundo rural. O agro estava com passivo de 20 bi no Supremo. O que eles iam fazer? Levantaram o movimento para negociar lá na frente. Eu não participo dessas coisas. Entende? Então, o que acontece? Nós temos a questão que o povo brasileiro ele precisa entender, precisa participar mais, ele precisa entender mais. Hoje a internet é muito bom, porque o povo começa a participar. Mas também a pessoa tem que ir lá ver e pesquisar e sair fora dessas fake news. E a gente caiu nessa fake news, né, Sandro? A gente acreditou. E hoje a gente está aqui com sangue no olho para tentar mudar. A minha categoria está perdendo. Se você pegar hoje, aí se você fizer uma viagem, você vê o tanto de pneu recapado, solto na beira da estrada. Por quê? Os caminhoneiros, nós temos 3 grandes contas. Qual que é a primeira grande conta? A primeira grande conta é a nossa casa. Que aí a gente tem que sair de casa, um pai ausente, deixar nossa família em casa, e a gente tem que trabalhar para pagar água, luz, aluguel, enfim, todos os utensílios para manter nossa família. A segunda grande conta é o combustível, o diesel. Sem ele a gente não vive. E a terceira grande conta é a manutenção. Uma delas a gente deixa de fazer. E com certeza a manutenção, colocando em risco a nossa vida e também a vida do próximo. Então a gente precisa do quê? De respeito. Aí vem o governo, achando que a categoria é boba, vou dar uma bolsa combustível, um voucher combustível para os caminhoneiros, de R$400. Caminhoneiro não quer esmola. Nós queremos dignidade. Nós queremos trabalhar. Nós queremos que o governo, as agências reguladoras, a NTT, fiscalize as leis que a gente conquistou que não é cumprida. Outra coisa, a ANP, voltando à questão do combustível, é omissa. Ficou muito bem claro ali, na audiência pública, que
Quem está regulando a ANP é a própria Petrobras. Ô, Chorão, me permite até fazer uma consideração aqui, para o brasileiro entender um pouco mais o plano que está sendo engendrado, principalmente pelo Paulo Guedes aí e a turminha do poder aí. E aqui eu vou citar os caminhoneiros. Com o aumento do diesel, o que está acontecendo com os caminhoneiros autônomos? Eles estão vendendo o caminhão e abandonando a boleia. Deixa eu explicar aqui uma coisa só para vocês entenderem. Aquele caminhoneiro que financiou, não tem condição de pagar. Hoje, com a decisão da Câmara hoje, de um projeto enviado pelo Bolsonaro, se não der conta de pagar o caminhão, vai perder até a própria casa. Perde a casa. Eles caminhoneiro com o bem de família. Eles acabaram com o bem de família. Exato. O caminhoneiro que não dá conta de trabalhar, Chorão, ele vende o caminhão para a empresa, que trata ele, o caminhoneiro que antes tirava seus 4, 5 mil por mês, conseguia. Hoje, ele tem que ir trabalhar por um salário de 2.000, 2.300. E quando os meios de produção, os meios de circulação, que são os caminhões, estiverem todos na mão dos grandes empresários, como é que o caminhoneiro vai parar? Se os caminhões vão estar tudo na mão dos grandes, dos empresários. Ele monopolizou o transporte, tirando o caminhoneiro da rua, tirando o caminhoneiro da sua liberdade. Não se fala tanto de liberdade. Tirou a liberdade do caminhoneiro de ter o seu próprio caminhão e decidir que frete ele faz, quanto ele faz. Ele aleijou os caminhoneiros e esse era um plano engendrado aí. E outra coisa, eu levanto essa bandeira, já até falei bastante com o Eduardo Moreira sobre isso. Cara, são específicos os pontos de ataque que esse governo Paulo Guedes quer. Privatizar Petrobras, Eletrobras, Correios. Ele quer monopolizar de forma que ele vai entregar isso a grandes conglomerados, que o brasileiro vai ser muito mais refém do que ele já é. E o exemplo... Ajoelhar o Brasil. Ele quer deixar o Brasil ajoelhado a isso. Exato. E o exemplo que eu trouxe aqui dos caminhoneiros, o Chorão pode falar se eu estou equivocado ou não. Não é o que está acontecendo com o caminhoneiro. Ele está ficando à mercê de um cara que tem um emprego e paga o que quer para ele, porque ele não consegue ter a sua autonomia de trabalhar sozinho. Ele não consegue nem pagar a parcela do caminhão, ou não é verdade? Verdade, muitos estão deixando de trabalhar por não ter condições de manter o seu equipamento, muito menos de pagar a parcela do seu caminhão. Uma das coisas que eu fiquei muito chateado, fiz reunião com o líder do governo, fiz reunião com o ministro Tarcísio na época, né, com o Gurgel, que era o relator do projeto, aquele projeto do BR do Mar. O que eles fizeram? Qual que era o texto original? Tirar 40% dos veículos da longa distância. Falei, gente, cadê o estudo do impacto social e econômico desse projeto? O ministro Tarcísio teve a coragem de chegar para mim e falou assim, Chorão, não estou preocupado com o impacto social e muito menos econômico. Estou preocupado com a infraestrutura. Falei para ele, ministro, muito me admiro. O senhor é formado na primeira turma do IME, de engenharia. Primeira coisa que vocês aprendem na faculdade é impacto social e econômico. Quantas cidades vivem do caminhão? Quantos açaí que tem? Quantas jantinhas que tem? Quanta borracharia que tem? Quanto eletricista que tem? Rapaz, como é que vocês querem tirar 40% da longa distância? Esses veículos vão vir para curta. Então vai dar concentração de mercado. Pedimos uma nota para o CAD apontou concentração de mercado. Eu entrei com 2 emendas para proteger a categoria, que era até uma emenda do deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo. O que era essa emenda? Que os armadores ficavam vedados de fazer a contratação terrestre. Acataram as emendas. 1h da manhã, Sandro, pegaram o Partido do Novo, o seu Ricardo Barros, líder do governo, Novo. Entraram lá com 2 emendas, com destaque, suprimindo as nossas emendas. Então, quer dizer, fomos traídos. Mais uma vez. Então, assim, entregar a nossa matriz rodoviária para os estrangeiros. Só para você ter noção. Então, assim, não dá para esperar mais nada desse governo. Infelizmente. É o que eu falei para você. Eu apoiei. Quando eu comecei a ver que as coisas estavam andando para o outro caminho, eu tive a hombridade e a humildade de chegar e falar, gente, aqui não dá para a gente caminhar. Porque a categoria, nós transportava 63% das cargas desse país. O último estudo que a gente fez, nós estamos com 33%. E isso já aponta a matéria que você colocou agora,
dos nossos irmãos caminhoneiros saindo fora do ramo. Então, assim, a conta não fecha, Eu tenho um caminhão, hoje eu tenho um caminhão, e eu não estou aguentando mais. Provavelmente eu devo vender meu caminhão também e caçar outra coisa para me fazer, porque realmente não dá. Mas eu não sei fazer outra coisa. Tudo que eu tenho em cima de caminhão, a gente tem o sangue disso na veia. Só que a gente precisa o quê? Realmente unificar, principalmente na pauta do combustível, que essa pauta não é só dos caminhoneiros, eu repito, é de toda a sociedade precisa acordar. Eu até falei com o Nery, Nery, vamos ver se a gente consegue juntar os movimentos para que a gente possa fazer uma ação e realmente trazer alguma coisa de concreto para a nossa categoria, que automaticamente beneficia o povo brasileiro. Porque se a gente conseguir reduzir o custo do Brasil, a gente consegue reduzir tudo e ainda onerar aquele trabalhador, porque hoje está ficando só na mão dos grandes empresários. Pedir uma parte aí, Chorão, na tua fala, dizer que o que está acontecendo com os caminhoneiros também está acontecendo com os motoristas de aplicativos, Sandra. Eles não estão aguentando. O que acontece? Eles já vivem numa informalidade, né? Ele busca, tem muitas famílias que estão sendo sustentadas pelos motoristas de aplicativos. E eles não estão conseguindo mais, estão pedindo desligamento da plataforma, porque não dá mais para trabalhar, eles estão trabalhando só para deixar o dinheiro no posto de gasolina. Então, isso está afetando o caminhoneiro, motorista de aplicativo, até quem trabalha com entrega os motoboys também, está todo mundo sendo afetado. Né? E isso está gerando inflação e nós precisamos mudar isso. E eu acredito que essa live ela é um pontapé. Ela é um pontapé porque a gente conseguiu entender que a sociedade ela precisa acordar. E se cada um de nós assumir o seu papel de líderes que nós somos, a sociedade civil organizada brasileira ela é maior do que qualquer sigla partidária. As pessoas não sabem o poder que tem a sociedade civil, mas ela tem poder sim. E se a gente botar essa sociedade civil na rua, você pode ter certeza, Chorão, não tem presidente que tenha coragem de enfrentar a sociedade brasileira organizada. E a sociedade brasileira organizada ela é organizada através da advocacia, através dos caminhoneiros, através dos trabalhadores, através dos servidores, através dos aposentados e pensionistas, através de idosos, através de jovens. Isso é sociedade. E nós não podemos aceitar essa política de preço porque nós não podemos ser subjugados por um interesse de mercado. Paulo Guedes, se quer trazer investimento, comece dando o seu exemplo, traga os seus dólares dos paraísos fiscais e venha investir no Brasil. É imoral você ter um ministro da Economia, tá, que coloca seu dinheiro no exterior. O que nós precisamos, Chorão, é de um plano decenal para investir em refinaria. Nós precisamos refinar o petróleo aqui no Brasil. É essa decisão política que a gente precisa de um novo marco regulatório. Se nós temos um marco regulatório que diz que a Petrobras é um monopólio, esse marco que diz que a Petrobras é um monopólio, ele também tem que ter um plano decenal de investimento. Ele tem que dizer em lei um percentual dos dividendos que a Petrobras recebe tem que ser feito investimento em refinaria, para a gente diminuir a nossa dependência externa em relação aos derivados de petróleo, para a gente não ter que mandar dólares para o exterior, tá? Perdendo divisas que têm impacto no câmbio, porque você não vai precisar mais importar, você não vai precisar pagar frete marítimo e nem seguro do transporte desse derivado de petróleo para o Brasil, porque você vai fabricar aqui esse petróleo. Isso vai gerar emprego para os caminhoneiros, para os tanqueiros, para aquelas pessoas que trabalham nesse segmento. Então, nós precisamos fazer com que o Brasil se mobilize. Eu tenho certeza que o Chorão ele vai ser uma voz dentro desse segmento, ele já é essa voz, mas ele vai liderar esse processo com os caminhoneiros. Nós vamos buscar a sociedade civil organizada, vamos montar as lideranças em cada unidade da federação, aquelas pessoas que quiserem atuar como voluntários dessa campanha, porque nós vamos ter que pressionar esses políticos, ou eles mudam essa política tarifária da Petrobras, ou eles vão para a rua, porque o povo pode demiti-los. O povo vai demitir muita gente agora em outubro, e é a hora da mudança agora. Quem não se alinhar com os interesses da sociedade vai para a rua, vai ficar demitido. E político sem voto é político sem poder. E a única coisa que político tem medo
Não é de ser traído pela mulher, não é de escândalo de corrupção, não é nada disso. Ele tem medo de perder poder. É isso. E a hora do povo é agora. A hora do povo é agora. É em outubro e a gente precisa fazer a faxina. Se o político não... Ele tem um prazo, ele tem até outubro para mudar essa política da Petrobras. Se ele não mudar, o movimento Acorda Sociedade vai fazer uma campanha violenta nas redes sociais. Nós vamos dar os nomes aos bois, nós vamos colocar essa informação no celular de cada brasileiro que quiser saber quem é o pilantra que não apoia o interesse da sociedade e que está subjugado ao interesse de mercado. Isso nós vamos fazer, isso nós podemos fazer. E nós vamos precisar muito dos caminhoneiros nessa luta. É isso, gente. É isso que você falou, só uma parte só para complementar aqui o que o Neri falou, realmente eu tenho, dentro da associação onde eu estou presidente da Brava, nós temos todos os segmentos, que é os motores de aplicativo, transporte escolar, né? E assim, eu vejo que esses aplicativos hoje, as plataformas, estão sangrando também esse povo, porque além dos preços altos, absurdos, tem corrida que essa Uber 99, eles pegam de 30% até 40% de cima do trabalhador. Isso é um absurdo. E esse dinheiro do povo vai para onde? Vai para fora. Vai para fora. É isso que eu queria, por isso que eu estou colocando, porque mais uma vez a gente está alimentando os estrangeiros, né? E assim, hoje a gente pegou a questão de uma pandemia, né? Muitos que aposentados trabalham junto com o seu filho, com a sua filha, até também no transporte escolar. Eu vejo muito, minha esposa é 19 anos transportadora escolar. E aí veio a questão da pandemia. Hoje você tem muitos municípios, muitos estados que têm uma resolução dizendo que o transporte tem que ter 10 anos de uso, 15 anos de uso, e aí chega uma hora dessa, o óleo do jeito que está, manutenção não dá para fazer, e ainda o cara tem que trocar a bandeira. Então, quantos estão perdendo o trabalho porque não está conseguindo nem transportar a riqueza do nosso país, que são as crianças? Então, assim, o que o Sandro colocou, o que o Neri colocou, realmente a gente precisa, gente, é um movimento, é um ato de sobrevivência. Eu vou deixar muito bem claro aqui, eu não participo de ato político, nem contra o governo, nem a favor do governo. Agora, se for para lutar pela nossa categoria, que automaticamente beneficia toda a população, eu estou à disposição e vou até o limite, vou até onde Deus me permitir. Estou junto com vocês. E eu te digo mais. Vamos lançar o manifesto da nossa liberdade, da nossa independência, Chorão. Vamos lançar esse manifesto, vamos apresentar o projeto de lei, vamos pedir a assinatura do povo brasileiro para esse projeto e vamos para a luta. É isso que nós vamos fazer. Com certeza. E eu te digo mais, Chorão. Conta comigo, conta com todos os aposentados que fazem parte do nosso canal, todos os servidores públicos, todos os advogados, que muitos aqui acompanham o nosso canal também. Porque, assim, a gente está precisando de mudança e está na hora da gente levantar essa bandeira. A gente não aguenta mais. Eu estava vendo uma matéria hoje, estava fazendo uma prova de mestrado hoje, estudando sobre o tema. Cara, como que pode um país continental como o Brasil, com tanta riqueza, o povo está na fila do osso porque não tem o que comer? E eu vou te falar o que está acontecendo. A Sandra Kunze colocou aqui comentário que os grandes latifundiários estão devorando os pequenos produtores. Quem produz comida para a gente é o pequeno produtor. É o pequeno. Os grandes latifundiários, o que eles estão fazendo? Eles estão produzindo soja, girassol, mas eles estão comprando as fazendinhas dos pequenos, porque o pequeno não tem dinheiro para pôr gasolina, para ir na cidade vender o queijinho que ele produz, para ir na cidade vender a galinha que ele cuidou, que ele cultivou. Então, o que está acontecendo com o pequeno produtor hoje? Ele está tendo que pôr a terra à venda, a terra dele está valendo preço de banana, um grande poderoso vem, compra, massacra tudo e vai plantar soja ou girassol para vender para a China, para vender para a Índia, que tem uma população milionária, gigantesca. E o brasileiro aqui, como é que está? Está passando fome. Escutem o que eu estou te falando, se nós continuarmos nesse rumo que o Brasil está seguindo, você vai ver muita gente passando fome, saqueando o supermercado, você vai ver container de navio chegando com comida só para abastecer os ricos e o pobre vivendo igual na Venezuela. Vocês tiveram tanto medo da Venezuela, parabéns, viu? Se não mudar a mentalidade, vocês estão acabando de seguir nesse caminho.
tá? Então, a gente chamou o Chorão aqui para a gente poder discutir isso. Está na hora da gente começar a levantar o tom, está na hora da gente começar a falar mais sério. E eu digo, se os caminhoneiros quiserem fazer uma greve, eu estou junto. O Nery está junto. E nós vamos apoiar. Nós vamos apoiar os servidores públicos, inclusive os policiais rodoviários federais, que fazem parte do MAS. A PRF, a federação deles, também atua dentro do movimento Acorda Sociedade. O Sandro é um jurista, é um especialista na área tributária, ele é acostumado a fazer emendas a vários projetos de iniciativa popular, ideia legislativa, como a do 14º. Eu acho que o Sandro é uma pessoa que também tem um papel importante de comunicação com a base dos aposentados hoje do Brasil. Ele é uma referência em termos de comunicação e de defesa dos aposentados, dos idosos. Tem conhecimento, porque ele é jurista, tá? Ele é da área tributária. Eu sou da área do direito, mas eu não sou tributarista, eu sou contador, mas eu entendo mais de previdência. De qualquer forma, nós estamos aqui com um grupo de pessoas e de entidades que podem dar uma voz muito grande para esse movimento. Isso não é movimento político, isso é movimento de sociedade, porque a gente está dizendo para a sociedade que nós queremos uma mudança nessa política de preço da Petrobras. E nós não vamos nos ajoelhar e nós não vamos nos acovardar para enfrentar governo, para enfrentar interesse de banco, para enfrentar... Primeiro que a gente não é financiado por esse tipo de gente, nós somos independentes, e esse governo, ele cometeu uma falha terrível de retrocesso, porque agora os inadimplentes, eles vão ficar até sem a casa, porque ele dizia, Sandro, que o comunismo é tomar seus bens, e olha quem vai tomar os bens, são os bancos, que eles mudaram a lei, né? Olha aí que o Arthur Lira colocou em regime de urgência para aprovar. Já foi aprovado na Câmara. Vai para o Senado. Foi aprovado. Foi para o Senado. Agora a gente vamos trabalhar no... Vetar vamos tentar isso, mudar. Derrubar isso. Vamos trabalhar no Senado para a gente ver se a gente consegue mudar alguma coisa, trocar o texto, para a gente ver se a gente consegue proteger aquele pequeno, como eu falei, o transportador, principalmente escolar, na questão da pandemia, ficou praticamente 2 anos sem trabalhar, com a sua prestação atrasada, muitos colocaram a sua casa como garantia, e agora aprovam um projeto desse, agora ele vai ficar sem o transporte dele e sem a casa dele morar. Exato. Então é o seguinte, isso é uma vergonha que está acontecendo com o nosso... E você viu, Sandro e Nery, tudo envolve o transporte, né, que eu estou colocando aqui, tudo envolve o transporte. E eu quero deixar aqui também, o que aconteceu no dia 7 de setembro. Eu não participei daquele movimento, que era um movimento, realmente, ficou muito bem claro, um movimento financiado pelo agro, né? O caminhoneiro não tem condições de montar uma estrutura que foi montada em Brasília, e ali derrubaram minha rede social, Sandro, Nery, né? Então, assim, estamos recuperando a nossa rede de novo, às vezes a gente ficou muito fora porque a gente realmente perdeu e a gente está trabalhando para a gente retomar ela. Então, às vezes o pessoal vê a minha rede mais baixa, porque realmente derrubaram a minha rede, tá? Beleza, fala aí para o pessoal te seguir aí, qual que é a rede? Como que eles Chorão Caminhoneiro. Chorão Caminhoneiro. Chorão Caminhoneiro. YouTube, Facebook, Instagram? Isso aí. Beleza, pessoal. Vamos lá, pessoal, seguir o Chorão, vamos seguir o Chorão. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Estamos chegando a 1 hora de live já. Vai 1 hora já, Santos? Vocês falam demais, hein, meu? A gente fala, viu? Isso é normal. Vamos lá, pessoal. O que eu quero que vocês entendam? Já está na hora da gente subir o tom. Já está na hora da gente sair do parquinho de diversão e ir para a sala de aula para fazer a tarefinha. Está na hora do povo acordar e não acreditar em messias, não acreditar em heróis, não acreditar em nada disso. Tá? Eu não tenho político de estimação, não se trata de uma pauta de político A ou B, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou pelo Brasil. Quando eu me defino de direita e a esquerda tem uma coisa boa, se eu defendê-la eu sou traidor. Quando eu sou de esquerda e a direita tem uma pauta boa, se eu defender eu sou traidor também. Então, eu estou aqui para pegar o que há de melhor de cada lado. Então, eu estou te convidando para lutar com a gente, independente se você é de direita, se você é de esquerda, joga isso para o lado. Mas se você é um apaixonado pelo seu país, pelo seu Brasil, se você é um cara que não quer ver os caminhoneiros
sucateados, que o nosso Brasil se movimenta sobre rodas. Se você é um cara que não quer ver o Uber sem condição de rodar, se você é um cara que não quer ver o pequeno produtor rural ser dizimado e a gente ficar na fila do osso, pegando resto de comida, porque o pequeno produtor, que é quem faz a comida pra gente, acabar, se você tá de saco cheio de tudo isso, você tá no lugar certinho. Eu quero agradecer o Chorão, dizer para ele que a sua participação aqui deve ser a primeira de muitas, mas eu quero te dizer que foi espetacular. Quero relembrar o Nery que ele é sempre um grande bom amigo e que o pessoal estava sentindo a falta dele. Chorão, tem um videozinho aqui que foi encaminhado para você, tá? Vou colocar aqui e o Nery pediu para a gente colocar aqui, tá? Se tiver sem áudio, vocês me avisam. Boa tarde, Brasília. Boa tarde, Brasil. Eu sou Hot, a voz do povo aqui do Distrito Federal. Queria primeiramente mandar um abraço aqui pro meu amigo Chorão, tô com saudade de você, amigo Sandro, Nery Júnior, a toda a galera do movimento aí, né? Acorda, vamos lá, o movimento que vem fazendo a diferença, né? Tamo junto, lembra de mim, Chorão? Em 2017, nós estávamos aqui na Esplanada dos Ministérios, depois veio o Mané Garrincha, apoia os caminhoneiros, na mesma visão de redução dos combustíveis. E estamos ainda falando para vocês aí, de novo, se vocês precisarem do Hot, estou aqui exposto para vocês esse grande movimento aí, para a gente salvar o Brasil dessa corrupção e também dessa redução de combustível. Pode contar comigo, um abraço, Chorão, um abraço, Sandrão, um abraço, Nery Júnior. É isso aí, já. Deve conhecer, tá? Mandou para ti aí. Então, quero te agradecer, dar as palavras finais para você, Chorão, depois, em seguida, para o Nery aí, para vocês darem as considerações finais e deixar esse povo alegre e animado, falando que ainda tem esperança, que é só a gente ter coragem, que a palavra é essa, coragem, e enfrentar, porque nada vai cair do céu para a gente. Se fosse fácil, muita gente estava à frente, né, para pegar esse país aí e colocar à frente, né? Mas eu peço que todos orem muito a Deus, para que Deus nos dê sabedoria, discernimento, para que a gente possa avançar e fazer o que for certo. Então, a gente realmente, nesse momento, a gente precisa de unir forças, unir todas as classes, unir toda a sociedade, para que a gente possa salvar o país, esse nosso país que é muito rico e está sendo entregue para os estrangeiros. Eu acho que a gente tem tudo para avançar, né? O Sandro em Minas Gerais, o Nery aí em Brasília, eu estou em São Paulo, e pode contar sempre comigo, gente. Conte sempre comigo, e você pode ter certeza que aqui vocês têm um braço para lutar pelo transporte, que automaticamente beneficia toda a categoria. Fica com Deus, Deus que abençoe a todos. Nery? Mais uma vez, eu quero agradecer, Sandro, por essa oportunidade, agradecer o Chorão por estar aqui conosco, para trazer essas informações, agradecer o teu trabalho, agradecer a cada pessoa que está na live, pedir para que compartilhe esse vídeo. É importante que essa informação seja difundida para a sociedade, para os seus amigos. Peça inscrição para se inscrever nesse canal, porque aqui tem a verdade, aqui tem informação que você não vai encontrar lá na Rede Globo. Você não vai encontrar o Chorão, eu, o Eduardo o Eduardo Moreira, o Sandro, falando na Rede Globo sobre essas questões, porque eles são patrocinados justamente por essa gente que está fazendo a expoliação do povo brasileiro. Então, a gente precisa fortalecer as redes sociais, porque isso aqui são os meios que nós temos de falar com o povo, sem censura, porque nós ainda estamos numa democracia, e nós vamos lutar sempre para ter essa oportunidade, essa liberdade de expressar os nossos pensamentos e de mostrar a verdade para o povo. Por isso que eu sou um grande defensor da democracia, porque é através desse espaço democrático que a internet, que essa plataforma, que é o YouTube, nos oferece, é que a gente pode dialogar e comunicar com vocês. Então, mais uma vez, eu quero deixar registrado meus agradecimentos e conclamar vocês para a luta. Chorão não é só de São Paulo, Chorão é do Brasil, o Sandro não é só de Minas Gerais, o Sandro é do Brasil e o Nery também é do Brasil. Nós somos todos brasileiros, estamos todos irmanados nessa luta. E nós sabemos o que nós queremos. Nós precisamos realmente acordar, e o povo só precisa de uma coisa, Sandro e Chorão. Eles precisam daquele start. É só um start que o povo precisa. Vocês lembram dos 20 centavos? O que foi aqueles 20 centavos?
Vocês acham que o problema do Brasil e daquele povo ter ido para a rua foi por causa de 20 centavos? Não foi. Não foi. E o povo, ele só precisa, desse start. E esse start vai ser dado. Vocês podem ter certeza. Nós temos capacidade de fazer isso. E vamos fazer com a ajuda da população. Um grande abraço, gente. E muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Abraço, pessoal. Obrigado e até a próxima live. Amanhã não, segunda-feira, 9 horas da manhã, a gente está aqui de novo com